Lucas, capítulo 1, versículo 26. 26. Lucas. Glória a Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi levado por Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida com um homem da casa de Davi, chamado José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ao ouvir essa palavra, ela ficou perturbada e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Amém? Por enquanto até aqui, meus irmãos. Podem vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor, Ele vem falar conosco algo muito importante para a Igreja Viva do Senhor, sobre os projetos de Deus. Quais são os projetos de Deus nas nossas vidas? O que Deus tem preparado para cada um de nós? O que o Senhor faz quando Ele determina um projeto na vida de um filho de Deus? Quais são as probabilidades desse projeto ser concluído se a pessoa, o escolhido, na qual o Senhor entregou o projeto, não aceitar ou aceitar? E assim nós iniciamos a palavra do Senhor falando desse projeto, plano da salvação, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos a palavra de Deus, vamos folheando, o nascimento de Cristo lá em Lucas, onde eu acabei de citar primeiro, também vemos em Mateus, no capítulo 2, aonde é citado como o Senhor nasceu, aonde, quando, por quê, em que circunstância e em qual família o Senhor havia de vir. E através dos relatos da palavra de Deus em Lucas, nós podemos perceber que os projetos de Deus, ele é diferente em nós. Deus, ele tem um projeto em cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Ele tem. Só que muitas vezes, os projetos que nós idealizamos para nós, que nós queremos para nós, não são os projetos de Deus. Não são. Às vezes nós idealizamos uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Ou, às vezes, o Senhor, Ele idealizou, Ele já colocou esse projeto, esse plano em nossas vidas, que nós nem imaginávamos. Assim como a palavra de Deus cita com Maria, como inicia em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, falando sobre essa mulher que foi agraciada, aonde ela estava na casa dela, lá em Nazaré, na Galileia, naquela cidadezinha, bem simples, onde essa moça jovem estava se preparando para o seu casamento, onde já estava comprometida com José.
A palavra deixa bem claro. Então, quando nós imaginamos uma moça aguardando o seu casamento, o que nós esperamos? Quais são os projetos dessa moça? Se ela está comprometida, é de casar, né? De ter uma vida feliz, uma família, de ter filhos, de concretizar esse sonho no seu coração. Só que na vida da Maria, qual era o plano de Deus? O plano de Deus não era que os mesmos planos que ela tinha para ela. Não era. Era algo muito maior. Era planos que ela nem conseguia imaginar. Era algo que não era simplesmente voltado para a vida dela, mas sim para a humanidade inteira. E quando Deus ele coloca os projetos e os sonhos e os planos do Senhor para ser realizado, tem vários processos a ser passados, a serem processados, a serem concluídos. E diante dessa ministração de hoje, a qual o Senhor colocou no meu coração, passando aqui para a igreja e também para quem está assistindo essa ministração, o Senhor ele vai falar conosco em nossos corações, e eu creio que o Senhor ele vai sim dar uma visão ampla e aberta em cada um de nós, assim como o Senhor fez comigo. Então, nem tudo que eu quero, Deus quer para a minha vida. Os meus projetos, os meus planos, muitas vezes não são os mesmos de Deus para mim. E os planos de Deus, muitas vezes, não são aquilo que eu imaginava. Não são aquilo que eu queria para mim. Mas o Senhor, Ele confia grandes projetos para pessoas simples de coração. Se a gente for parar assim e ler a palavra de Deus, nós vemos várias famílias, várias situações de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas dispostas no eis-me aqui, pessoas de coração voltado ao Senhor, pessoas que estão ali querendo sim ser instrumentos de Deus, pessoas que levantem a mão, pessoas que têm um coração voltado. Porque eu creio que se Maria não tivesse um coração aberto para Deus, o Senhor não iria escolhê-la. Se ela já não estivesse, o Senhor, Ele queria realizar o seu plano da salvação. E para isso, precisaria de um ventre. Precisaria o Verbo se tornar carne. Cristo vinha ao mundo. E diante de tantas mulheres daquela época, o Senhor escolheu a dedo Maria. Ela lá na casa dela, aparece o anjo e diz assim: eis, mulher agraciada. E ela fica até perturbada. Imagina você na sua casa, ali nos seus afazeres, com pensamento lá no casamento, no enxoval, em imóveis, em casa, em festa, o que for. Todos aqueles pensamentos que jovens, moças, noivas querem. E de repente aparece um anjo falando: salve agraciada, o Senhor está contigo. E diante disso, ao ouvir essa palavra, ela ficou perturbada e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Ela: opa, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E no versículo 30, o anjo disse assim: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus já conhecia o coração de Maria. Deus sabia, já olhando e visualizando ela há muito tempo, já escolhido ela há muito tempo. Só que aí, diante dessa saudação, dessa alegria, o anjo chega e fala algo assim impactante na vida daquela jovem. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Qual foi, na verdade, a maior preocupação dela? Uma jovem que não estava casada, diante daquela cidadezinha pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo,
aonde ela não poderia se apresentar, onde ela não poderia estar grávida, sendo que nem era casada. Olha os pensamentos como vai ficando na cabeça daquela jovem. E os planos de Deus, qual era? A vinda do Messias. A palavra do Senhor estava se cumprindo. Quando os antigos, os profetas, eis que o Senhor virá através de uma virgem. A palavra de Deus estava se concluindo, se concretizando através da vida de Maria. E qual era o melhor projeto? O projeto de Maria ou o projeto de Deus? O projeto de Deus. Nada pode parar o projeto do Senhor. Nada pode parar. Nada. Não que Deus não exclui os seus projetos e os seus sonhos, mas Ele prioriza o dele. É priorizado os planos e os projetos de Deus em nossas vidas. E Maria fica ali agoniada, e logo ela pergunta, mas como que será isso? Como que será isso? E o anjo, do versículo 34 de Lucas 1, então Maria perguntou ao anjo, como que acontecerá isso, visto que eu não conheço o homem? Como que isso vai acontecer? Aí o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que Deus for fazer algo extraordinário, que a promessa dele for tão grande, Deus ele não vai preocupar com a realidade, com a geografia, ele não vai se preocupar com condição financeira, não vai se preocupar com nada disso. Ele não se preocupa. Nós sim, quando nós temos algo de Deus, Deus falar algo para nós, faz isso. Qual é a primeira preocupação que nós, seres humanos, temos? Será que vai dar certo? Será que eu não tenho condições? Eu não consigo fazer? Será que eu vou encontrar um local? Como que vai ser isso? Como que vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Será que eu vou ter apoio? Será que o Senhor ele vai estar mostrando como que vai ser? Senhor, como que vai ser? Como que vai ser esse projeto que o Senhor está entregando? Como será? Lembra? E essa pergunta, como será? Eu digo que deveria ser sim, de todo servo de Deus que recebe promessa. Lembra Manoá? Semana passada nós estávamos falando sobre Sansão. Lembra quando Manoá, a esposa de Manoá recebeu a visita do anjo, e o anjo falou que ali viria um filho da esposa dele que era estéril, e ele seria um nazireu? Qual foi a preocupação de Manoá, pai de Sansão? Como criaremos um menino? Como que iremos criá-lo? Essa é a pergunta que nós fazemos. Como isso vai acontecer, Senhor? Nós precisamos de direção. Nós precisamos da tua voz. Nós precisamos do que o Senhor deseja que seja feito. Porque não é força e não é violência, não é por força, aliás, não é pelos nossos braços que as promessas de Deus se concretizam. É pela vontade e o agir de Deus. Somente assim. Quem enviou a promessa sabe muito bem como que ele vai fazer ela se cumprir. Ele sabe muito bem. Nós temos dúvidas, nós ficamos preocupados, mas o Senhor, Ele sabe muito bem.
E ali, ó, diante dessa grandiosa maravilha, e que muitas vezes nós nos achamos incapazes, até mesmo quando Deus nos escolhe para fazer algo para Ele, de gerar os planos de Deus dentro do nosso ventre, aonde nos causa muito medo, assim como Maria ficou perturbada a princípio, mas logo em seguida ela foi absorvendo essa grande palavra, essa grande missão, na qual o anjo tinha comunicado a ela, dizendo que o Senhor, que a virtude do Altíssimo a envolveria, e que o Espírito Santo estaria sobre ela. O Espírito Santo está sobre ti, e a virtude do Altíssimo está te envolvendo. O projeto de Deus na vida de cada um, ele não é largado. Deus não fala a promessa e depois vira as costas e vai embora. Não. O Senhor conclui, o Senhor direciona, o Senhor envolve com a sua virtude, mas principalmente o Espírito Santo está contigo. E assim, quando o anjo disse para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela, assim é conosco também. Quando nós falamos, eu não consigo, Senhor, o Espírito Santo virá sobre ti. Senhor, eu não sei ser um obreiro. O Espírito Santo virá sobre ti. Senhor, eu não sei, eu não vou pregar, eu não sei pregar. O Espírito Santo virá sobre ti. Porque não tem nada a ver com o ser humano, não tem nada a ver com nós. O que somos nós? É a presença de Deus, do Espírito Santo, que realiza as proezas e as maravilhas dele aqui nessa terra. Feliz aquele que se deixa ser usado por Deus, para que os projetos, os planos do Senhor sejam concluídos. Porque um projeto de Deus nunca é para uma pessoa. No caso da vinda de Jesus, é para a humanidade inteira. Maria queria uma família, mas Deus queria salvar o mundo. Olha a diferença dos planos de Deus e dos nossos planos. Olha a diferença. E assim, muitas vezes nós pensamos, eu não tenho dom, eu não sei fazer, eu não sei louvar, eu não sei limpar, eu não sei fazer nada que seja para a obra do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor coloca em nosso coração por vergonha, por medo, por achar que não sabe? Sendo que o Espírito Santo que está conosco, ele vai nos capacitando, ele vai nos dando força, porque nada é por nós, nada. Mas se também nós não nos deixarmos o agir do Espírito Santo em nossa vida, qual é a utilidade que nós temos para o reino? Qual é a utilidade? Se nós negarmos todas as vezes que a obra do Senhor seja concluída em nossas vidas. Porque se o Senhor usa a minha vida aqui para ministrar numa palavra, eu não estou ministrando para mim. O Senhor falou comigo, mas o Senhor usa a minha vida para falar com os irmãos, com a igreja, com quem está ouvindo, até mesmo quem está ali passando na rua. E assim, de uma forma ou de outra, o Espírito Santo vai tocando a vida de cada um. Vai trabalhando no meu coração, vai trabalhando no seu que está aqui ouvindo a ministração. O Senhor vai trabalhando no coração de quem está ouvindo, através dessa live, através dessa gravação. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, um ano, 2, quando essa ministração, essa pregação chegar em quem está assistindo, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa. E o agir de Deus assim, muitas vezes nós não entendemos, porque o nosso limite, aonde chega o limite do nosso entendimento, é aonde Deus transborda da sua graça, do seu mover, do seu querer. Quem conhece
a memória de Deus? Qual é o seu conselheiro? Quem sabe os planos de Deus? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é por nossa força, não é pela força dos nossos braços, é Deus. É Deus purinho. E quando o Senhor me mostrou que muitas vezes nós nos sentimos tão incompetentes, nós nos sentimos de conseguir fazer algo para Deus, mas o Senhor, Ele supre. Aquilo que for pela vontade dEle, Ele dá. Toda a provisão o Senhor dá. Ele dirige tudinho. Lembra quando foi lá para fazer o tabernáculo? O Senhor falou tudinho como que ia ser a altura, largura, o que ia ter dentro do tabernáculo. Não foi um homem, um ser humano que falou assim: eu quero essa aqui, ó, essa taça aqui de ouro, eu quero ela, vai ficar lá no tabernáculo em cima de uma mesinha redonda. Não. O Senhor, Ele falou tudinho. Até o templo de Salomão. Davi foi que fez lá a planta, porém, quem deu toda a instrução foi Deus. Até o templo de Salomão. Porque o sonho no coração de Davi era de fazer, sim, um local, uma casa, aonde Davi estava num palácio, mas ele se achava indigno de ver a arca, a presença de Deus, a arca da aliança ali, uma tenda. E o coração dele via ardendo nesse desejo, ardendo nesse desejo. E aí, o Senhor foi e entregou para ele, não deixou ele fazer pelas mãos de sangue de Davi, mas ele entregou ao seu filho Salomão. Vamos lá ver, para não ficar nas minhas palavras. Segundo Crônicas, perdão, 1 Crônicas 28. Deus, Ele dá toda a provisão dos planos dele, meus irmãos, nas nossas vidas. Davi dá a Salomão o modelo do templo. Versículo 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico e de suas casas e suas tesourarias e os seus cenáculos e os seus quartos interiores e a casa do propiciatório e a planta de tudo o que estava na sua mente com referência aos átrios da casa de Deus e a todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Aqui, Davi entregando a planta do templo, de tudo que estava na sua mente. Tudo ali o que estava. Foi anotando, passando, por um papel. Também para as turmas dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do trabalho da casa de Deus. Versículo 13. E para todos os instrumentos do serviço da casa de Deus. Especificou o peso do ouro para os vasos de ouro, todos os vasos de toda sorte de serviço, para todo instrumento de prata, o peso da prata, para todos os instrumentos de toda sorte de serviço, e o peso do ouro para os castiçais de ouro e as suas lamparinas, ou seja, todos os pesos, todos os utensílios, tudo que iria ter no tabernáculo, no templo. E no versículo 19 diz assim: tudo isso foi escrito pela mão de Davi, por mandado do Senhor, que lhe fez compreender os detalhes desta planta. Olha como o Senhor dá a provisão dos planos dele. Ele não deixa, ele não entrega um plano, um projeto dele em tuas mãos e deixa você se virar. O Senhor, ele não faz isso. Ele dá a provisão, ele cuida de cada detalhe. Tudo o Senhor vem cuidando. Ele não faz nada na sua vida que ele não sustente, que ele não dá direção, que ele não cuide. E assim, continuando lá em Lucas 1,
Ou algo também muito importante que o Senhor foi falando. Você acha que só porque o projeto é de Deus, todo mundo vai acreditar em você? Em algo que Deus te entrega? Você acha que todo mundo vai acreditar nesse projeto? José não acreditou. Lembra lá? Quando Maria foi falar para ele que estava grávida. Mateus 2 diz assim. Mateus 2,18. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, desposada por José, antes de coabitarem, aconteceu que ela ficou grávida do Espírito Santo. E José, o seu marido, sendo justo, não querendo infamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Maria chega até José e fala: ó, José, eu estou grávida do Espírito Santo. Um anjo apareceu para mim, falou que eu ia ficar grávida do Espírito Santo e que o nome dele ia ser Jesus e que ele ia ser o Rei Todo-Poderoso. José, noivo, acreditou? Não. Então não é porque nós achamos que o projeto é de Deus que todo mundo vai acreditar. Quantas vezes o Senhor fala algo de nós, algo para nós, dos projetos deles, e quantas pessoas vêm nos pôr para baixo? Quantas pessoas largam, se afastam de nós? Quantas pessoas julgam? Quantas pessoas acham que nós estamos birutas? Ou pior, acham que nós queremos nos engrandecer? Ou acha que nós estamos fazendo algo para nós nos aparecer? Quantas vezes, quantos projetos Deus toca em nosso coração e nós passamos por isso? E assim foi. Nossos familiares não acreditam, nossos amigos, nossa vizinhança, sempre vai ter quem vai duvidar do projeto que Deus colocou em nosso coração. Sempre vai ter aqueles. Só que quando José está lá disposto a abandonar Maria, o anjo aparece para ele em sonho e diz assim: ó José, tudo que Maria disse é verdade. Ela está grávida do Espírito Santo e você vai ficar com ela, vai casar com ela. Imagina o remorso de José, vendo o sonho, ouvindo tudo que era verdade. Que era verdade. Imagina. Mas ele foi lá, voltou atrás e foi ficar junto com ela. E Deus vai sustentando o projeto. E assim, dando continuidade, aqui fala sobre quando Jesus já estava quase para nascer, José ali acompanhando Maria, junto. Houve um momento ao qual precisava ter um censo, ao qual eles precisariam ir, até uma outra cidade. E lá eles ficaram. Só que nesse meio tempo, quando Jesus estava prestes a nascer, o projeto de Deus estava prestes a nascer, o plano do Senhor, a salvação já estava a caminho, já próximo a nascer. O Senhor nasce numa manjedoura, num local simples, pobre, sem holofotes. Não nasceu em um palácio, não nasceu cercado de criados, não nasceu rodeado de ouro. Ou seja, o projeto de Deus, ele não nasce rico. Ele não nasce com toda a influência. Muitas vezes na simplicidade. Mas é na simplicidade, no coração simples, que Deus trabalha.
Quando eu recebi essa mensagem, não teve como eu não me lembrar desse momento que nós aqui como igreja estamos passando. Não teve como não lembrar. A simplicidade, o cuidado de Deus, dia a dia após dia, a presença do Senhor aqui no nosso ministério. Dia após dia. Essa ministração foi todinha, um ano que nós estamos vivendo. O cuidado de Deus no simples, o cuidado de Deus em cada detalhe que o Senhor vem provendo na casa dele, no projeto que o Senhor colocou no coração do pastor Elisvaldo. Quantos não acreditaram? Quantos desistiram? Quantos estão ali, crendo? Mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Ele proveu, assim como Ele fez no passado. Ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã sempre será. E vai dando a provisão. A visita, logo que o Senhor Jesus nasce, Maria e José, eles não tinham nada. Nada. E ali vai diante deles os 3 magos, aonde chegam, através lá, eles vão ver no caminho da estrela, chegam até lá, aonde está o menino, o Senhor Jesus. E ali eles entregam os presentes: ouro, incenso e mirra. O Senhor, quando Ele dá um projeto, Ele sustenta, Ele provê. Você dá o seu ventre para gerar o projeto de Deus, e o Senhor, Ele sustenta todo o momento. Não precisamos ficar aflitos, não precisamos ficar preocupados com nada, porque quando o Senhor, Ele trabalha para se realizar a obra dele, a vontade dele, nada nós não precisamos temer. Nada precisamos. E diante disso, o Senhor, o anjo aparece novamente para José e fala para José: olha, vocês vão ter que sair daqui agora com o menino, porque o rei está querendo matar todas as crianças menores de 2 anos. Porque quando os 3 reis magos passaram lá pelo reino, à procura do menino que nasceu, do rei dos reis, a luz que brilha para a humanidade, Herodes ficou irado. E como ele não sabia quem era o menino, e ele falou para os 3 reis magos: vocês voltem quando encontrar por este caminho, vocês voltem e me falam onde ele está. E quando os 3 reis magos encontraram o menino, o anjo já falou: não, vão por outro caminho. E assim eles foram, não voltaram, enganaram o rei. E o rei, sem saber quem que era o menino, fez o maior massacre que teve: destruir, matar inocentes, crianças inocentes, de 0 a 2 anos, naquela época. Em Jeremias 31:15 fala, o profeta Jeremias profetizou: houve-se um choro em Ramá, aonde Raquel chorava pelos seus filhos que nunca mais vão voltar. Já profetizava essa profecia. E assim, o anjo apareceu em sonho para José e falou: vai para o Egito, lá vocês vão estar salvos. E Jesus foi levado ao Egito. Ficou esse tempo lá, não foi 1 mês, mas não foi 2 meses, 6 meses, ou anos lá. Até que, novamente, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho para José e falou: aquele que queria te destruir já não existe mais. Já não existe mais. O que o Senhor mostra para mim, para você e para todos nós, que quem se levantar contra um projeto de Deus, ele cai primeiro, ele morre primeiro.
aquele que se levanta contra o projeto de Deus, porque Deus cuida e Deus protege. Deus faz o quê? Deus, ele envolve com a virtude dele. Assim como o anjo disse para Maria: o Espírito Santo é contigo e a virtude do Senhor te envolverá. Então todo o projeto de Deus, ele é envolvido com essa virtude de Deus, ela é protegida. Nós somos protegidos pelo Altíssimo. Todos os planos do Senhor nas nossas vidas são protegidos pelo Altíssimo. E quando aquele que se levanta assim como Herodes morre, é destruído, nada sobressai aquilo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Morre primeiro. Por isso, nunca pense em atrapalhar um projeto de Deus. Nunca atrapalhe um projeto do Senhor. Só quem gerou um projeto sabe esse sofrimento que é. Só quem gera um projeto de Deus sabe o sofrimento que é. O projeto de Deus, ele nasce com dor. Ele nasce com lágrimas. É dolorido, é sofrido. Porque nós passamos por muitas e muitas e muitas fases. Para um projeto de Deus ser concluído, nós passamos por várias fases. Primeiro a notificação da promessa. Logo em seguida, vão nos abandonar. Assim como José abandonou, quis abandonar Maria, mas o anjo do Senhor foi até ele em sonho. Depois, muitos vão duvidar, assim como as pessoas que nós mais confiamos, nossas famílias, nossas vizinhanças. Nós vamos ver o sustento do Senhor no projeto, mas no final, meus irmãos, no final, vale a pena. Vale a pena. Cada projeto, cada sonho que o Senhor coloca em nosso coração vale a pena. E ali, o Senhor, ele vai iniciando, depois que ele termina, depois que ele cresce, sai do Egito e volta lá para a cidade dele. Lá em Mateus, vamos lá em Mateus 4. Quando o Senhor Jesus, ele completa 30 anos, Maria e José criaram. E logo mais para frente, quando Jesus já estava na fase já adulta de 30 anos, ele volta. Ele volta da tentação do deserto. Depois do batismo, ele volta para a tentação do deserto logo após o batismo. No versículo 12 do capítulo 4 diz assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, ele voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na região da sombra da morte raiou uma luz. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha o projeto do Senhor aqui se concluindo. Quando foi dito para Maria quem seria Jesus, qual que era o projeto de Deus na vida daquela família, qual que era esse projeto? E hoje nós ouvimos falar de Jesus porque uma mulher ali emprestou o seu ventre para vir o nosso Salvador.
Ela não se preocupou com o que iam dizer, não se preocupou com o que haviam de fazer, ela nem sabia como que isso iria acontecer. Mas o Senhor cuidou, proveu, protegeu, envolveu com a virtude do Altíssimo e ainda colocou o Espírito Santo sobre a vida deles. E assim é, todos na nossa vida, com todos nós que emprestamos o nosso ventre para que o projeto de Deus seja gerado. E o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, através de nós, para que muitas almas venham ser salvas através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, nós não somos capazes. Quem somos nós? Nunca é, nunca vai ser e nunca foi sobre nós. É sempre pelo nosso Pai, sempre pelo Espírito Santo. Aí vem uma pergunta: sabe por que tem gente que nunca saiu do lugar? Pessoas a qual nós vemos, caminhamos, ou estamos caminhando, ou já fez parte de uma caminhada conosco, de anos e anos de evangelho, e você vê que essa pessoa nunca saiu do lugar. Muitas vezes porque ela é muito capaz. Ela é muito capaz, pouco corajosa e nunca emprestou o ventre dela para Jesus. Nunca emprestou. Nunca deixou o coração dela para Jesus. E todos os planos que ela executa é para ela, é para ele. Nunca para Jesus. E que diante dessa ministração que o Senhor colocou, para nós hoje estarmos ouvindo essa ministração, para que nós venhamos ter esse discernimento, esse pensamento, que sim, que nós, mesmo sendo frágeis, fracos, incapazes, nós podemos sim ser esse instrumento de Deus. Quantas pessoas foram chamadas para pregar, estar no altar adorando, ganhar almas, curar, ser usados por Deus para libertar, trazer libertação, cura, trazer essas almas sedentas para Cristo. Quantas pessoas foram chamadas, mas quantas delas priorizam os próprios projetos, os próprios planos, as próprias vontades? Quantas delas? Quantas delas? Nós sabemos que dói, que é dolorido. Gerar projeto de Deus dói. Muitas vezes nós não acreditamos e perguntamos como vai ser. Eu lembro que isso foi em 2012. Meu caçula tinha nasceu nesse ano em 2012. E quando eu retornei a trabalhar, depois da minha licença maternidade, uma mulher, uma serva de Deus foi cuidar dele em casa. E ali ela ficava cuidando dele, ele bebezinho, pequenininho. Meu esposo ainda não era, cristão, não conhecia o Senhor. E aí eu cheguei do trabalho uma vez e ela olhou assim no corredor e falou assim: eu vi nesse corredor aqui, um terno, gravata. Seu esposo vai ser um homem de Deus. E eu perguntei: como que vai ser isso? Eu perguntei, e o Senhor me mostrando essa cena, que eu nem me lembrava. Como vai ser isso? Eu perguntava. Desacreditada. Mas todos os dias eu pedia para Deus para transformar o coração do meu esposo. Todos os dias eu pedia para Deus. Mas quando a promessa veio aos meus ouvidos, uma filha de Deus, eu falei: como? Como isso vai acontecer? Como? E hoje, 14 anos depois, para a honra e glória de Deus, eu vejo o meu esposo servindo a Deus.
Olha os planos de Deus, olha os projetos de Deus como são. Nunca são da maneira que a gente vê. Não são os mesmos projetos que nós idealizamos. É no tempo de Deus, na vontade de Deus, como Deus quer. E diante dessa jornada todinha de 14 anos após essa promessa, vivi muitas lutas. Nós dois vivemos lutas para levar o nome de Deus. Nós passamos por muitas batalhas, passamos por muitas humilhações, passamos por afrontas, passamos por dificuldades. Nós passamos, sim. Mas o Senhor, Ele mostrou aqui, ó. Muitos duvidaram. Muitos queriam nos destruir. Desse mesmo jeitinho. E essa ministração, ela tocou tão forte no meu coração. E o Senhor, Ele cuidou, nos envolveu com a virtude dEle. E o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. E assim é na sua vida, é na sua vida. Assim como é na minha, é na sua. É na sua igreja. Abra o seu coração. Deixe essa simplicidade do Senhor transformar a sua vida. Aquilo que o Senhor tem é muito maior do que os seus planos, os seus desejos, as suas vontades. É muito maior. Porque não vai haver com você. Vai haver com o reino. Tem a ver com a vontade perfeita e agradável de Deus. É Ele. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe. Deus é lindo, é fiel. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé um segundinho, um minutinho, por favor. Fazer uma breve oração. Queria que os irmãos colocassem a mão no coração, elevasse o pensamento ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, Jesus, diante dessa ministração que o Senhor, Teu Espírito falou aqui com a Tua igreja, Senhor, com aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa ministração, aqueles que ouviram, Senhor, através desse celular, através dessa televisão, meu Deus, através desse meio de comunicação, que o Senhor, meu Deus amado, venha abrir corações, para que o Seu projeto, Senhor, venha ser concretizado na vida e na casa de cada um, Senhor. Para que nada venha impedir o Teu agir, a Tua vontade, o realizar das Tuas maravilhas na vida daquele que Te serve, daquele que tem um coração limpo, daquele que busca em a Tua essência, meu Deus, todos os tempos, todos os dias. Ó Espírito Santo de Deus, faça morada em cada lar, ó Pai. Faça morada em nosso lar, Espírito Santo. Faça morada em cada lar desse irmão que está vendo, meu Deus, essa ministração. E se ainda não tem entregado a sua vida completamente a Cristo, comece a pensar como que é a sua vida hoje. Se vale a pena seguir do jeito que está. Se vale a pena seguir da maneira da sua vontade, do jeito que você quer, do jeito que você idealiza. A nossa vida é completamente voltada ao Senhor. Os nossos planos e sonhos são de Deus. Mas se nós fecharmos o coração para a voz do Senhor, qual é a utilidade que nós teremos? Qual será essa utilidade? Senhor, abra os nossos corações para que os nossos corações venham ficar limpos. E o Teu Espírito Santo venha reinar dentro de nossas vidas. E a partir disso o Senhor venha nos envolver com a Tua virtude, meu Deus. Assim como a Tua palavra diz, assim como o Teu anjo falou para Maria naquele dia, aonde ela foi chamada de agraciada. Queremos ser agraciados por Ti também, meu Deus. Queremos ser envolvidos por Ti. Não deixe de entregar os seus planos, os seus projetos, a sua vida a Cristo. Entrega a sua vida o quanto antes. Quanto mais tempo nós protelamos
Quanto mais tempo você demora, mais tempo você perde de viver as maravilhas que é de estar na presença do Pai, na presença do Espírito Santo. Pense nisso. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus lindo.